Deixa eu te perguntar uma coisa. Você se lembra desse rosto aqui? Ah, claro que lembra. É do ator Guilherme Fontes, que fez muito sucesso nas novelas globais da década de 80 e 90. E caso você não saiba, Guilherme fez muito mais do que atuar. O artista já dirigiu e produziu filmes e séries. Bem, foi em uma dessas aventuras fora da atuação que o diretor e ator acabou sendo condenado na justiça. Fica aqui comigo para conhecer essa história e também a carreira de Fontes. Meu nome é Ivan Lima e seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Guilherme Machado Cardoso Fontes. Ele nasceu no município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, no dia 8 de janeiro de 1967. Ele começou a atuar ainda jovem, estreando nos palcos ainda adolescente, e tinha como principal influência o seu irmão. Em 1983, com apenas 16 anos, chamou a atenção trabalhando na peça Os 12 Trabalhos de Hércules, de Carlos Wilson. Sua estreia na TV já aconteceu em um lugar de prestígio. O ator, com apenas 18 anos, participou do elenco da novela Tititi, em 1985. Contracenando ao lado de grandes nomes como Malu Mader, José de Abreu e por aí vai. No ano seguinte, o promissor ator também estreou no cinema com o filme A Cor do Seu Destino. Nos anos seguintes, continuou a aparecer em diversas outras novelas da Globo, incluindo Selva de Pedra, em 1985, e Bebê a Bordo, em 1990. O ator interpretou Dilerbando de Assis, um dos importantes generais da história do Brasil, na minissérie Desejo. Essa sua interpretação nesse seriado foi muito elogiada, o que fez com que Guilherme ganhasse gradativamente uma posição de maior destaque. No mesmo ano de Desejo, o ator também atuou na novela Gente Fina. O seu grande papel viria alguns anos depois, em 1993, na novela Mulheres de Areia, um enorme sucesso da TV Globo, que já tinha sido sucesso também na TV Tupi com a Eva Vilma. Seu personagem caiu nas graças do público feminino, atingindo assim o status de galã. No ano seguinte, 1994, o ator mudou de lado e passou a interpretar um vilão. Isso ocorreu na novela A Viagem, um outro grande sucesso de audiência da emissora. O ator interpretava um playboy mesquinho e maldoso e, com isso, muitos disseram que esse foi o seu trabalho pelo qual sempre será lembrado, dada a tamanha qualidade da atuação. Em 2001, Guilherme recebeu um outro papel que, em teoria, seria de destaque. Ele interpretou Tony, par romântico da única aparição da cantora Sandy em novelas, na série Estrela Guia. Embora a novela tenha conquistado bons números em audiência, muitos especialistas consideram que a obra não foi uma das melhores, nem de Guilherme, nem da própria Globo. Porém, contando com Sandy e com seu enorme e fiel fã-clube, Estrela Guia conseguiu alcançar um certo sucesso comercial. Voltemos um pouco à década de 90, mesmo ano em que o ator interpretou o vilão Alexandre Toledo na novela A Viagem, e quando ele começa a se arriscar com a produção de filmes. Guilherme já tinha produzido algumas peças antes, porém tinha o desejo de produzir e dirigir longas para o cinema. Nesse mesmo ano, ele adquiriu os direitos do livro Chateau, O Rei do Brasil, escrita por Fernando Moraes. A obra conta a história de Assis Chateaubriand, o magnata das telecomunicações do Brasil. Bem, se a vida de Guilherme foi lotada de roteiros e tramas incríveis, pode-se dizer que nesse momento começa a sua própria história pessoal, digna de cinema. Bem, depois de comprar os direitos da vida do magnata, Guilherme começou a trabalhar em um documentário sobre a vida dele. A série foi lançada em 1996 e tinha 7 episódios que contavam com a presença de diversas celebridades e outros tipos de personalidades importantes que tinham conhecido Assis, como, por exemplo, Darcy Ribeiro e Milô Fernandes. Assim, o projeto foi dirigido por Walter Lima Júnior e produzido por Guilherme. Ao mesmo tempo, enquanto ainda produzia a série, o ator começou a produzir e a dirigir o filme Chateau, O Rei do Brasil. Para conseguir financiar esse material,
Guilherme se utilizou de verbas da Lei do Audiovisual e da Lei Rouanet. O filme começou a ser produzido em 1995 e tinha previsão para ser lançado 2 anos depois, em 97, porém foi adiado por mais 2 anos. Em 1999, o filme foi embargado pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, devido a supostas irregularidades fiscais em relação tanto à falta de documentação que provasse para onde foram os recursos, como também a falta de pagamento de impostos. Ou seja, em outras palavras, a principal suspeita é de que a empresa de Guilherme teria sonegado impostos e os apropriado indevidamente. O processo começou a correr na Justiça em 2007 e levou alguns anos para ser completamente julgado. Finalmente, em 2010, Guilherme foi condenado a devolver 36 milhões de reais para os cofres públicos e a mais de 3 anos de cadeia. Essa última foi convertida em pagamento de cestas básicas, de serviços comunitários e um toque de recolher. Alguns meses depois, a pena foi diminuída. No entanto, em 2014, houve outra condenação e, dessa vez, o valor que sua empresa teria que devolver seria de mais de 66 milhões de reais. Ainda na época do processo, conforme o artista, não existia regularidade. Ele apenas teria emitido as notas fiscais necessárias em outras cidades do estado de São Paulo. Além de tudo isso, fato é que durante todos esses anos o filme ficou parado. Conforme Guilherme, quando a sentença foi dada em 2010, ele já estava pronto há algum tempo e estava esperando os processos passarem para ser lançado. Isso só aconteceu em 2015. A obra foi recebida com críticas, digamos que não muito positivas, porém foi muito premiada em festivais de cinema no Brasil. Bem, o caso que contamos até agora é em relação ao artista ter sido condenado à cadeia. No entanto, essa também não era realmente a primeira vez que Guilherme havia sido condenado. Alguns anos antes, em 2006, sua empresa foi condenada a devolver 15 milhões de reais e a pagar uma multa de 250 mil por não ter apresentado a prestação de contas do projeto. Em 2015, uma outra ação foi arquivada contra o artista, ainda em relação ao filme Chateau, O Rei do Brasil. Esse processo era contra a própria pessoa do Guilherme, e não contra as empresas pelas quais ele produziu o filme. Nessa ação em específico, o tribunal entendeu que ele não poderia ser responsabilizado isoladamente pelas supostas fraudes na produção dos filmes. Durante todos esses anos, Guilherme também não ficou parado. Ele continuou atuando, principalmente na teledramaturgia. Sua novela mais recente foi em 2019, Órfãos da Terra. Mas além dessa, o ator já conta com 25 séries televisivas, além de vários filmes e peças de teatro. Sua aparição mais recente no cinema aconteceu esse ano, no filme O Silêncio da Chuva, estrelado por Lázaro Ramos e a direção de Daniel Filho. Agora é a sua vez. Fala aqui pra gente nos comentários se você lembra de algum papel desse icônico artista da teledramaturgia brasileira. Escreve aqui também se você sabia desses probleminhas, vamos chamar assim, do ator. Eu fico por aqui, mas logo estou de volta. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau!